Eu queria saudar os membros da presente mesa, os membros da comissão, os membros, enfim, os colegas que estão me acompanhando. Saudações a todos. Eu me chamo Dirceu Piscinato Júnior, sou docente do programa de pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da Pontifícia da Universidade Católica de Campinas. E nesse PNUD que está acontecendo, eu encaminhei então um trabalho e intitulado Patrimônio Fundiário Religioso, as cartas de afloramento como agentes modeladores da forma urbana de Ribeirão Preto, interior do estado de São Paulo. E é sobre essa conjuntura, esse contexto que eu vou, então, apresentar o meu trabalho. Bom, a estrutura, né, dessa apresentação, ela parte de uma introdução, os principais objetivos, a metodologia, e vou falar das cartas de afloramento, e finalizo, então, com as considerações finais da apresentação. Ok. Como aspecto introdutório, tanto no Brasil colonial como no Brasil, né, durante o Brasil colonial, Brasil Império e parte da Primeira República, nós tivemos uma sistemática, né, de fundação de cidades, que se constituía da seguinte maneira: um conjunto, então, de proprietários de terra, eles doavam, então, um quinhão para um santo de devoção. E nesse território, então, se constituía, ou melhor, se fundava uma nova localidade urbana. Esse território, esse quinhão de terra doado ao santo de devoção, ele se constituiria do que nós denominamos de patrimônio religioso. E é sobre esse patrimônio religioso que centramos, então, a atenção na configuração urbana, né, e reconfiguração urbana da cidade de Ribeirão Preto. Bom, o nosso objetivo geral com relação a esse trabalho é analisar essas cartas de aforamento que foram emitidas pela Igreja Católica de Ribeirão Preto, no interior do estado de São Paulo, a partir da década de 20, né, do século 20, da década de 1920. E, quanto aos objetivos específicos, destacamos, então, investigar esse contexto, né, sobre o afloramento da terra urbana em Ribeirão Preto e mapear algumas dessas ações em relação ao tecido urbano da cidade de Ribeirão Preto, tá? O trabalho encaminhado, a pesquisa, né, esse trabalho encaminhado, ele é de caráter qualitativo, porque a proposta é interpretar esse fenômeno do afloramento da terra urbana em Ribeirão Preto, é de uma abordagem dialética, porque precisamos da interpretação dessa dinâmica em relação à cidade, em relação a esse processo, né, de doação de cartas de afloramento, de concessão, na verdade, perdão, de concessão de cartas de afloramento, e isso é importante mencionar que esse contexto remanesce na realidade contemporânea da cidade. Então, muitos moradores residentes em pleno ano de 2024, na verdade, são foreiros, né, são enfiteutas da Igreja Católica ali da área central da cidade, da área de fundação. E essa é uma pesquisa justamente, né, sob esse contexto, a pesquisa se caracteriza como uma pesquisa histórica, pelo fato de entendermos que as formas urbanas atuais, sejam elas, né, também arquitetônicas ou sociais, elas tiveram, né, um momento de formação, tiveram uma origem num passado que talvez não é um passado tão distante. E isso se faz presente na realidade atual. Bom, o que são cartas de afloramento, né? Então, uma vez esse grupo, retomando essa discussão colocada anteriormente, desculpa, uma vez esse grupo, né, de proprietários doando esse quinhão de terra para um santo de devoção, esse território, então, essa propriedade se tornava o que a gente pode dizer uma propriedade de mão morta, porque o santo não ia se fazer presente para assinar né, os documentos de compra e venda, por exemplo. E quem se tornaria tutora, no caso, né, nosso aqui de estudo, quem se tornou a tutora desse quinhão de terra foi a Igreja Católica de Ribeirão Preto, porque o santo que recebeu esse quinhão de terra, né, dentro desse objeto de estudo aqui nosso foi o santo São Sebastião, que nós já vou comentar logo mais. Então, é um patrimônio religioso, tá? E, por então se tornar um bem de mão morta, não ter a possibilidade de comercializar esse bem, a alternativa encontrada foi colocar esse patrimônio religioso sob o Instituto Jurídico da Enfiteuse, que é um instituto jurídico que foi forjado na Roma Antiga, mas ele acabou ganhando um corpo durante o período medieval e ele foi transplantado para o Brasil através da colonização portuguesa, que foi um modo, né, de urbanização, foi um modo de urbanizar o território brasileiro. É importante também observar e ponderar que nós estamos falando de uma sistemática, isso não significa uma regra, e muito pelo contrário, significa um modelo. Tá? É preciso lançar luz para as diferentes realidades do nosso território. Então, a enfiteuse, o afloramento ou emprasamento, eles são sinônimos. Em síntese, eles têm como significado a subdivisão dessa propriedade em dois proprietários. A gente tem o proprietário direto e o proprietário indireto. O proprietário direto, dentro desse estudo que eu coloco para vocês, no caso é São Sebastião, é o santo de devoção que recebeu essa doação. E o proprietário indireto são, né, os moradores que têm o direito de usufruir desse bem, têm o direito de usufruir dessa propriedade, mas eles não são efetivamente o proprietário. Né? Eles têm o direito à alienação e tudo mais, mas eles não têm a propriedade direta né, do seu imóvel.
O aforamento, então, a gente tem dois personagens que são muito importantes, que é o senhorio direto, no caso o santo, que tem a Igreja Católica como tutora, e o enfiteuta ou foreiro, que tem o domínio, né, útil dessa propriedade, com o direito de usufruir e gozar desse bem. O que acontece? Esse foreiro, esse enfiteuta, ele tem dois impostos para pagar. O primeiro é o foro, que tudo depende de como está estruturado nessa carta de aforamento, que é um pagamento, um tributo que se paga anualmente em cima, né, da produção, né, em cima, né, do valor desse terreno. E também a gente tem o laudêmio. O laudêmio se paga quando da alienação do domínio útil. Então, quando a venda desse imóvel, dessa propriedade, em cartório, já, no caso de Ribeirão Preto, já se deve pagar o laudêmio, que é uma porcentagem de 2,5% em cima do valor, né, negociado entre as partes. Ali no cartório já deve se pagar, então, esse tributo. Aqui a gente tem o mapa do patrimônio da fábrica da matriz, que é a fábrica, né, da igreja, que tem a responsabilidade justamente, né, de tutoria dessa propriedade. Então, esse território que a gente consegue ver marcado por essa linha vermelha e todas essas quadras, que é o território de doação, ele pertence, então, a São Sebastião, que é o santo, né, padroeiro da cidade, e, claro, está sob a tutela da igreja. E aí todos os imóveis estão sob o regime da enfiteuse até os dias de hoje. Então, Ribeirão Preto foi fundada entre os anos de 52 e 56, porque a gente tem algumas fases de doação desse patrimônio. Ele já não foi doado, né, dentro dessa constituição territorial, então teve algumas fases, por isso que eu trago entre esses marcos temporais. E são ao todo 64 alqueires para a formação desse patrimônio. Foi uma formação tímida, no sentido a formação do território não, mas eu digo a configuração urbana teve uma atuação tímida no começo, mas a partir de 1870, 1880, Ribeirão Preto ela passa a integrar essa frente, né, da expansão da cafeicultura, então a gente tem uma outra dimensão, né, da cidade, porque, enfim, chega a companhia ferroviária mogiana e aí a cafeicultura, né, ganha força no que podemos denominar como município. E a cidade, então, vai sofrer esse impacto, ela vai passar por uma série de infraestruturação e modernização do seu território. Bom, analisamos, tomamos como fonte documental, né, para ser analisada, as cartas de aforamento. Essas cartas estão disponíveis em 10 livros de aforamento, junto à Arquidiocese de Ribeirão Preto. Os pedidos aconteceram entre os anos de 1928 e 1935, e em cada um desses livros teve uma média de 90 pedidos de aforamento. Não se pagava, tá? Não tinha um valor a ser pago. O interessado ele ia até a fábrica, na verdade chama-se Fábrica da Matriz, mas possivelmente era né, alguma parte da própria Igreja Católica ali dentro do próprio, né, ou da sacristia, enfim, da própria algum escritório, né, e solicitava um lote, e só que esse lote estava sob o regime da enfiteuse, então os interessados assinavam o documento e eles poderiam solicitar lotes, e não tinha limitações. Então é interessante observar, analisar esses livros, que a gente tem um movimento, literalmente, de famílias indo no mesmo dia, ou com uma diferença de 1 ou 2 dias, solicitando 2, 3 lotes próximos, né, enfim, gerando um interesse aí né, um mercado de terras, literalmente, sendo constituído durante esse processo. Então nós temos 7 anos documentado em livros de aforamento, e o que nós temos aí aproximadamente 900 escrituras de aforamento, 900 cartas, ou seja, 900 lotes que foram requeridos naquela área central da cidade de Ribeirão Preto. Contudo, essa solicitação, enfim, né, dessa carta de aforamento, ela tinha um padrão a ser preenchido. Esse é um exemplo de um documento, né, de uma matriz documental, de uma carta de aforamento solicitada, então, pelo senhor Adolfo Serra, que consta no livro 1, em 19 de dezembro de 1928. E aí, coloca-se o nome da rua, a Rua Álvares Cabral, um número, mas que hoje não está correlacionado ao número, né, que a gente tem na área central, e coloca quem são os vizinhos e tudo mais. E é interessante mencionar que havia um pagamento. Eles colocaram na carta de aforamento, não havia um modelo dessa carta, mas a Igreja Matriz de Ribeirão Preto colocou na carta de aforamento uma condição, que se pagaria, tanto o foro seria pago por metro de testada, pelo metro de frente do terreno. Isso acabou gerando uma solicitação de lotes estreitos, né, muito curtos, uma testada, né, limitada, em compensação de fundo de comprimento de frente, né, limitado, de comprimento, alguns exageros. Então, por exemplo, essa carta de aforamento, esse senhor, em 1928, solicitou um terreno de 13 metros de frente por 28 metros de comprimento. E aí vamos ter uma série de variações. Lotes com 7 metros de frente, com 10 metros de frente, e 30, 45 metros, né, nas suas laterais.
E aí pontua, né, os impostos que devem ser pagos, quando, como isso deve acontecer, e as partes então assinam o fabriqueiro que era, né, um homem católico, e tinha a responsabilidade, ele não era necessariamente, ele não tinha que ser necessariamente o pároco, né, mas ele poderia ser um cristão trabalhando em prol dos cuidados aí com o patrimônio da igreja matriz de São Sebastião de Ribeirão Preto. Então assinava o pároco e assinava o foreiro com data e com testemunhas diante da solicitação aí do pedido. Aqui é interessante a gente também observar um mapeamento que foi feito de alguns lotes. A gente tem a rua São Sebastião, né, é aqui, e a Américo Brasiliense, que é essa rua. Então, nós temos aí três exemplos de pedido de aforamento, e a gente pode observar que no primeiro lote são 11 metros de frente por 24, depois o segundo lote tem 21 metros por 10 de lateral, então são 21 por 10 nas suas laterais, o lote 3, 12 metros por 44, e o lote 4, 17 metros por 45. Então, se transformou no mercado de terras, e esse foro que era cobrado, segundo a carta de aforamento, pela metragem de frente, acabou gerando aí alguma sistemática nessa solicitação de lotes. Aqui, só para vocês terem um exemplo, para, enfim, vislumbrar aí a planta da cidade de Ribeirão Preto, só para entender o que foi essa dinâmica. Então, a gente tem essa área central, a gente tem aqui a Catedral Metropolitana, desculpa, a Praça 15 de Novembro, o Teatro Carlos Gomes, que já foi demolido, enfim, então são marcos importantes. Aqui em cima, a estação da Companhia Mogiana, que hoje foi demolida e hoje é a rodoviária municipal, e as principais ruas, mas a gente consegue observar, esse é um mapa da década de 30, entre a década de 20 e 30, que foi elaborado pela empresa de Força e Luz. A gente consegue observar as ruas aí com as principais ruas, Saldanha Marinho, Amador Bueno, Álvares Cabral, quer dizer, Américo Brasiliense, são as ruas muito próximas à estação rodoviária e próximas também, né, da Catedral, da Praça 15, onde a gente vê, onde a gente pode observar, perdão, as suas testadas das quadras, né, já devidamente ocupadas, já entre a década de 20 e 30, e lembrando que em 28 que se inicia a igreja, na verdade, ela vai registrar isso em livros, e hoje, como eu disse, todo o território desse centro histórico, né, esse centro de fundação da cidade, que é aqui, todo ele está sob o regime da enfiteus, aforamento ou emprasamento. As cartas de aforamento, finalizando a apresentação, o que a gente pode argumentar dentre um dos tópicos, né, sobre as considerações finais, é que essas cartas, elas determinaram efetivamente a configuração do tecido urbano a partir, né, da definição desses lotes, onde a metragem da testada era menor, bem menor em relação ao comprimento desses lotes. E deixo registrado, então, meus agradecimentos à Arquidiocese de Ribeirão Preto, o Arquivo Público Histórico de Ribeirão Preto e a PUC Campinas. Muito obrigado.